Quem fez esse pedido não é a polícia policial, foi a polícia política. A lógica da safadeza é a seguinte: a polícia fala, não temos pessoal suficiente, tem muito trabalho para pouco contingente. Quem é que foi atrás da AGU para rifar o André Mendonça? Aqueles que estão trabalhando no caso com ele? Não. Esses estão ocupados trabalhando com o serviço de polícia. Quem é que foi atrás do André Mendonça? A parte política que não está trabalhando com isso. Mas quem fez esse pedido não é a polícia policial, foi a polícia política. A lógica da safadeza é a seguinte: a polícia fala, não temos pessoal suficiente, tem muito trabalho para pouco contingente. Quem é que foi atrás da AGU para rifar o André Mendonça? Aqueles que estão trabalhando no caso com ele? Não. Esses estão ocupados trabalhando com o serviço de polícia. Quem é que foi atrás do André Mendonça? A parte política que não está trabalhando com isso. Mas a Polícia Federal, porra, ela não está com excesso de serviço para pouco contingente? Por que a parte que não está trabalhando nisso foi lá reclamar com a AGU e a parte que está trabalhando nisso não reclamou? E a parte que foi reclamar que não teria tempo para trabalhar com o caso que o outro está trabalhando tem a ver com o diretor da PF que é amigo do Lula e do Lulinha. Ou seja, é o completo absurdo, é o cu na cobra uma situação dessa. Mas inacreditável é que eu não me lembro de outras ocasiões onde a Polícia Federal tenha reclamado que, olha, falta gente, falta contingente. Que a Polícia Federal ela quer saber para quê antes? Ela quer saber para quê? Para vazar! Exato. Ele está assumindo outra conduta, no mínimo, estranha. É absolutamente inaceitável uma coisa dessas. Até porque está faltando contingente, aceito. Mas vá nas vias certas, vá ao ministro da Justiça, vá ao Congresso, recorra a todos os caminhos possíveis para dizer, precisamos contratar mais pessoas. O primeiro que vai apoiar, sem dúvida, é toda a população brasileira. E a pressão ajuda a resolver. Mas nunca reclamaram que faltava gente. De repente, no caso do Lulinha, delatado, valores ditos de até 13 milhões, e com entrega de 1,5 milhão aqui, mais outro ali, e viagem paga, assumida pelo próprio Lulinha. Ah, mas agora não tem contingente. E o ministro, que preside o inquérito, insiste, verifique-se, é preciso investigar. Recorre à AGU, vai à AGU para pedir para fazer pressão em cima de André Mendonça para que não aconteça investigação? Foi pedir o quê? Quando eu vi essa notícia, eu falei, não é possível uma coisa dessa. Deve ser fantasia, é uma coisa mal escrita, ou eu não estou sabendo ler essa história, porque não tem o menor sentido. No máximo, fosse dizer ao próprio ministro, estamos sem gente. O senhor aceita que nós tiremos alguém de uma investigação para colocar nesta? O senhor quer priorizar um debate assim? Seria a única coisa razoável, se é que a gente podia admitir que ela está sem contingente. Porque o que eu tenho lido por aí e visto é que a Polícia Federal continua abrindo outras frentes de investigação e tem que fazer. Mas se está abrindo novas frentes, é porque tem gente para trabalhar. Mas, no caso do filho do Lula, não temos gente e vamos recorrer a todos os meios possíveis para não encontrar pessoas que possam investigá-lo. É absolutamente incompreensível. Lula disse o seguinte, sobre isso aí, ele falou, se o meu filho for acusado de qualquer coisa, ele será tratado como filho de qualquer pessoa. Como eu, não haverá qualquer privilégio. Jamais pedirei para o juiz não fazer a coisa correta. Se ele tiver certo, vai ter ajuda minha. Se fizer coisa errada, não vai ter. Ele sabe o que eu passei. Sabe o que é ver da TV e te chamarem de ladrão. Sabe que minha mulher morreu por causa da Lava Jato. Ele não tem o direito de errar. Fecho aspas para o Lula. Você veja, um sujeito que acabou de assumir, que pediu a intervenção de um ministro para bypassar fila de hospital, ele não é de pedir intervenção a nenhuma autoridade para ajudar o filho. Ele que assumiu, que pediu para furar, para dar um jeitinho para um desconhecido. Todo mundo está acreditando. Todo mundo está assim, que alma viva mais honesta, só se for do inferno, onde todas as almas são honestas.
dentro do parâmetro do diabo. Agora, não precisa nem fazer o exercício de imaginar, se fosse o filho do Bolsonaro, a Polícia Federal teria outra postura. Porque a Polícia Federal avalia pedir a inclusão do senador e candidato à presidência Flávio Bolsonaro na chamada difusão prateada da Interpol, um mecanismo internacional recém-criado para localizar bens e ativos ligados a investigações criminais. A medida começou a ser discutida depois que André Mendonça autorizou a abertura de inquérito que apura o repasse de 61 milhões de reais de Daniel Vorcaro para o financiamento do filme Dark Horse, sobre a trajetória do ex-presidente Jair Bolsonaro. A ferramenta funciona de forma semelhante à difusão vermelha da Interpol, utilizada para localizar pessoas procuradas pela justiça, mas tem como objetivo facilitar a identificação de patrimônio e valores mantidos em outros países. Aí vocês vejam. Que coisa engraçada. Por que a Polícia Federal também não cogita em colocar a mulher do Alexandre de Moraes na Interpol, hein, Eduardo? Sim, Pavinato. Que ela recebeu mais. Mais, ela recebeu mais. Ela recebeu quase 18 milhões de reais a mais. Sim, e ainda tem o Lulinha aí, né, que a gente estava na pauta anterior também, foi para Portugal e ficou por isso mesmo. Né? Por que também não praticar essa atuação envolvendo o filho do atual presidente da República? É complicado, a gente sabe muito bem, a Interpol também sabe. Eu vi uma entrevista com uma atuante na parte da diretoria da Interpol, em que ela, inclusive foi uma entrevista para o jornalista Paulo Figueiredo, em que ela informa que foi banalizado tanto por ditaduras esses alertas para a Interpol, que a Interpol se aperfeiçoou em 2019, exatamente por estar sabendo do pedido formal, o que praticamente teria um verniz de legalidade, eles perceberam que estavam sendo usados para ser um auxiliar, né, de boa-fé, um terceiro de boa-fé desconhecendo as ilegalidades, mas sendo um auxiliar na perseguição de dissidentes de regime. E aí eles aperfeiçoaram isso. Agora, se for para os Estados Unidos, a gente sabe como é que é a rigidez das leis americanas. A gente está muito claro que fica aquele dispositivo de perseguição. Então fica, não, olha, tá vendo? Foi incluso na Interpol, na lista da Interpol, eventual pesquisa ao Flávio Bolsonaro para ser usado na campanha. Isso é tudo muito usado na campanha, como a gente já falou aqui. Agora, isso sem contar a perseguição do próprio Alexandre de Moraes, né? E o bedelho dele na eleição. E tem uma pesquisa, que foi o Datafolha, que indicou, Diogo, que 59% dos eleitores acreditam que o Mussolini da Moca, né, o Alexandre de Moraes, agiu mal ao proibir Flávio Bolsonaro de visitar o pai. Vale lembrar que a proibição aconteceu depois que Flávio divulgou. Precisa lembrar tudo isso aí, foi ontem, alemão. Divulgou uma carta escrita para o Bolsonaro, ainda de acordo com o levantamento. 36% acham que o Moraes agiu bem, 2% considera que não agiu bem e nem mal, 4% não soube responder. Aliás, o uso da videointeligência artificial, que aconteceu na convenção do PL com a imagem do Bolsonaro, abriu uma disputa de bastidores entre integrantes do TSE e Alexandre de Moraes, com críticas de magistrados sobre o papel das duas cortes nas eleições deste ano. Os ministros do TSE viram a cobrança feita por Moraes nessa semana sobre a questão como uma forma de pressão. Segundo a Folha, na avaliação de 3 integrantes do Tribunal Superior Eleitoral, o tema está na esfera da disputa de outubro e, portanto, deve ser tratado pelo TSE e não pelo STF. Além disso, no TSE existem divergências internas sobre o tratamento a ser dado ao uso de IA pela campanha do PL, mas nenhum dos grupos pretende propor sanções graves a Flávio. Dos 7 integrantes, ao menos 2 ministros tendem a dar uma abordagem mais liberal e outros 2 a aplicar medidas que sirvam como alerta, como multa ou advertência. Na determinação enviada à defesa de Bolsonaro para a explicação da participação do ex-presidente no episódio, Moraes sugeriu que a conduta pode acarretar tanto o retorno de Bolsonaro ao regime fechado quanto a inelegibilidade de Flávio Bolsonaro. E ainda falando do Moraes, aliados de Flávio acreditam na possibilidade de que sanções da lei Magnitsky voltem a ser aplicadas ao ministro em breve. Há 2 meses, o ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro e o jornalista Paulo Figueiredo protocolaram um pedido para que as sanções financeiras contra Moraes fossem restabelecidas. E a expectativa do grupo é que, com o aumento do atrito entre a gestão Trump e o governo Lula, Moraes volte a ser alvo
dos americanos. Você acha que isso é possível de acontecer, Diogo? Acho pouco provável. Acho pouco provável, até porque o efeito prático dessas medidas não foi tão grande assim. Alexandre de Moraes dá um jeito aqui, ali, usa o cartão da mulher, sei lá o que acaba fazendo e vai passando a coisa. Então, acho pouco provável. Agora, o que me chamou muito a atenção nessa pesquisa não é que 59% acha que Moraes errou, e é normal acharem isso, lógico, ao proibir um filho de visitar o pai na prisão. Esse é um direito a qualquer preso. Não consigo imaginar que possa ser diferente. Se você não gosta disso, tem que admitir que todos os outros presos têm que perder esse direito também. Não pode haver diferenciação para um ou outro preso. Mas é principalmente 36% dizendo que ele agiu bem. Será que esses 36%, caso o preso fosse o Lula e o visitante fosse o Lulinha, manteriam a mesma posição? Ou estão fazendo torcida vingativa? Isso me parece mais provável que seja. E, por fim, o Alexandre de Moraes fazer aquela decisão de que em 48 horas o Jair Bolsonaro precisava explicar se autorizou ou não, é óbvio que a resposta seria que não autorizou IA. E que já vira emendando dizendo, porque se não autorizou, então quer dizer que foi feita de fake, etc, e coisa para mandar já uma investigação pronta com conclusão para o Tribunal Eleitoral aplicar uma multa. Isso não é função de juiz. Parece muito mais um advogado de acusação contratado para buscar todos os possíveis erros de uma pessoa e sair apontando ali. Está tudo invertido, completamente invertido. E, por fim, eu acho sim que o Flávio vai sofrer uma multa, porque é a forma que o tribunal vai encontrar de dizer não faça outro vídeo assim, que nós não vamos querer na campanha. E ainda arrisco dizer, vai ser 25 a 50 mil reais. E olha, e torcer, né, para que... Torcer não para torcer para uma coligação ou outra, torcer para que a justiça ela volte a ter parâmetro no Brasil. Porque se a multa para o Lula por antecipação de campanha, por tudo que ele faz, é a penalidade aplicada, para o outro também tem que ser. Afinal de contas, a Constituição brasileira, ela traz o princípio da isonomia, da igualdade, ela veda a discriminação de qualquer natureza. Então a gente torce para que, se tiver sanção, seja a multa, e para que o STF, que já mandou o recado através da velha imprensa, não venha a agir como esse conselho que administra o país, como eram os conselhos fascistas de Antônio Salazar em Portugal. São 20 horas e 59 minutos. Agradeço o Diogo, Eduardo e a todos vocês. Nós voltamos amanhã, ao vivo, às 7h30, aqui no Metrópolis TV. Fuck you, Elon Musk. Isso se o STF... Terminou o vídeo, mas agora começa a parte que realmente importa. Entender o que está acontecendo nos bastidores da política brasileira. Todos os dias, às 7h30 da noite, 19h30, eu entro ao vivo no canal do Metrópolis no YouTube para analisar os fatos do dia, os discursos, as decisões e os impactos de cada movimento em Brasília, com convidados especiais, debate e análise direta. Pavinato 7h30, ao vivo, no canal do Metrópolis no YouTube.